Estamos mais uma vez de volta no livro de Atos. Semana passada estivemos no capítulo 14, aliás começamos no capítulo 13, do versículo 44 até capítulo 14, versículo 28. Nesta passagem nós vimos o descrever, o desenrolar da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, como Deus os levara para a obra de evangelização, fazer discípulos e equipar e enquadrar líderes no meio da igreja. Terminamos nosso tempo a falar que eles voltaram à igreja em Antioquia da Síria, onde relataram os grandes feitos de Deus. Relataram como Deus os usara em transmitir o Evangelho, em fazer os discípulos e em identificar e enquadrar a liderança para a igreja do Senhor. Hoje, ainda, a passagem que vamos ler faz parte ainda dessa primeira viagem missionária, mas agora Paulo e Barnabé de volta em casa na igreja de origem, onde relataram tudo. Algumas coisas começaram a se levantar na igreja quando tiveram uma visita inusitada de alguns judeus que começaram a querer impor algumas situações para os crentes lá. Certamente que eu quero que você veja, ainda estamos a trabalhar com esses computadores em termos de imagem. Parece-me que os formatos ainda não estão a casar, mas seja como for, estamos em Atos capítulo 15, versículo 1 a 35, e nós vamos estar a olhar para essa passagem. Eu quero que você pense sobre um só evangelho para todos os povos. Um só evangelho para todos os povos. Lutando contra uma visão míope e etnocêntrica na obra missionária. Lutando contra uma visão míope e etnocêntrica na obra missionária. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Basicamente, o que estamos a ver aqui, eu vou ler os primeiros versículos, os primeiros 6 versículos, vão perceber que há uma situação não muito boa que está a acontecer. A igreja está um pouco preocupada com o que estava a acontecer com esses visitantes que vieram até ela e começaram a querer impor algumas coisas para o Evangelho. Praticamente já vai dizer, o Evangelho é igual à fé em Cristo mais as leis. Dá-nos, se você cumprir essas leis e você também acreditou em Jesus, estás bem. Tudo em ordem, já podes viver a vida cristã. E entendemos que a Bíblia nos relata diferente desta mensagem dada por eles. Então pense nesse tópico, um só evangelho para todos, para todo o povo, lutando contra uma visão míope e etnocêntrica na obra missionária. Praticamente, eu podia ter intitulado essa mensagem olhando para o texto que nós vamos ler, graça somente e não a lei. Ou podia intitulá-la o concílio da igreja em Jerusalém. Ou podia dizer, se for um bom batista, a Assembleia Geral em Jerusalém. Podia colocar isso, ia ficar bem no texto. Mas o meu foco é muito mais do que o encontro que houve em Jerusalém. É pensarmos como é que Deus opera no meio das pessoas indistintamente, ou das raças, cores e etnias e grupos sociais. Então, se tens a sua Bíblia na mão, eu vou ler os primeiros 6 versículos, porque o texto é um pouco longo, mas vou ler os primeiros 6 versículos. Atos capítulo 15, de 1 a 35. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Uau!
Em outras palavras, não há salvação sem guardar a lei. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Amados, se formos a olhar o texto que está diante dos nossos olhos e vermos a maneira como a situação estava se evoluindo no meio da igreja, vamos encontrar que havia aqui ideias diferenciadas quanto à maneira como a salvação devia ocorrer na vida das pessoas. Havia aqueles que eram judeus acostumados às suas tradições, à lei mosaica e todas essas tradições que já ostentavam. E havia aqueles que eram gentios, que não tinham essa lei, viviam também pelas suas próprias leis e a sua própria cultura e as suas próprias tradições. Mas o Evangelho havia sido pregado para essas pessoas e entendemos que a igreja nesse momento estava uma igreja mesclada. Havia os judeus, os gentios. Se olhar para a IBM, somos uma igreja bem mesclada, temos pessoas vindas de tudo quanto é lugar. Dentro do país em si, nós temos pessoas do norte, centro e sul, mesmo no sul, uma grande diversidade e talvez com tradições diferentes. A passagem na qual estamos a entrar hoje de Atos, ela é de importante valor para nós, quando podemos a pensar como devemos tratar os nossos assuntos e como devemos ver as pessoas a quem nós anunciamos o Evangelho. Há uma ideia errônea de pensarmos que uns têm mais de Jesus do que os outros. Há uma ideia errônea de que eu posso levar comigo Jesus para outro lugar porque lá não tem Jesus. Ele já está lá, a única coisa que tu fazes vai se juntar a ele. Ele já está em ação. Henry Blackaby, ele fala disso. Nós nos juntamos a Deus que já está em missão, ok? Nós não estamos fazendo nada de novo. E no caso em que nós estamos, se eu fosse a fazer uma síntese do que estamos a ver, falaríamos de um debate teológico bem basílico, e estamos aqui a ver a maneira como esse debate, essa discussão aconteceu. Vemos o veredito da igreja depois que sentaram e começaram a conferenciar. Pessoas diferentes, será que elas também recebem o mesmo evangelho que nós? Será que há um ponto comum em termos do evangelho entre os povos? Paulo e Barnabé aqui, eles estavam, certamente, como eu disse, na sua primeira viagem missionária, e esse texto está retratando o fim dessa primeira missionária, incluindo os seus relatórios, e eles estão aqui numa situação que alguns judeus aparecem e começam a dizer que os gentios não podem realmente ser beneficiários do Evangelho, a não ser que sejam circuncidados, que é simplesmente a lei colocada
para o povo de Israel. Você vai no capítulo 17 de Gênesis, tem isso, essa descrição, e vai seguir Levítico, tem vários ensinos sobre esses princípios. Paulo e Barnabé, eles entram, na verdade, Barnabé entra num grande momento de não entendimento. Os gentios são salvos pela fé somente. Essa era a posição levantada. Eles não precisam da circuncisão para serem salvos. Essa era em torno disso que a discussão estava a acontecer na igreja. O debate se levantou de tal forma que atingiu proporções que começou a exigir que temos que procurar auxílio fora de nós aqui. Se calhar você começa a pensar que tipo de governo eles estavam a ter. Nós falamos, existe o governo presbiteriano, onde tens um sínodo que atua, e temos o episcopal, como tens a Igreja Católica que lida com isso, e temos o governo democrático, como são várias igrejas evangélicas, ou o governo congregacional, onde as pessoas debatem suas questões. Mas elas, nenhuma dessas formas de governo é perfeito. Às vezes pensamos que a nossa maneira é melhor que a dos outros e achamos que temos o melhor governo eclesiástico já visto. Não podíamos estar mais errados. A única questão que eu sei é que em todo e qualquer tipo de governo da igreja deve haver o temor de Deus e tratar os assuntos no temor do Senhor, e não para avançar qualquer agenda pessoal que eu ou você tenha na sua vida. O debate então se levanta e a igreja diz: ok, nós vamos enviar esses irmãos para que vão a Jerusalém, e lá em Jerusalém vamos ouvir qual será a opinião dos apóstolos. E quando fala que foi apóstolos e anciãos, é porque o pastor da igreja de Jerusalém não era apóstolo, era o que chamaremos de meu irmão do Senhor Jesus. Tiago estava lá na liderança da igreja. Então havia anciãos, que significa aqueles que estavam ali a poder aconselhar e guiar a igreja, que na verdade, se vocês sabem disso, na Bíblia está escrito, o ofício do que nós chamamos de pastor tem 3 componentes. Tens pastor como bispo, significa alguém que administra e faz gestão da igreja. E tens o pastor como ancião ou presbítero, que significa que ele está aí para aconselhar e encorajar a igreja. E tens o pastor, como aquele que alimenta o rebanho com a palavra. Esses 3 elementos perfazem um só ofício, que hoje chamamos de pastor da igreja. É importante que quando eles se reuniram e quando começaram a discutir isso, há várias reações que acontecem. Vai ser um pouco diferente da minha abordagem hoje. Então vamos perceber que vai se levantar Pedro e começa a fazer a sua exposição, o que ele pensa que aconteceu. Para Pedro, na verdade, olha, esse assunto já foi resolvido há mais de 10 meses atrás, quando ele esteve no encontro com o Cornélio. Lembra da história no capítulo 10 de Atos? Já está resolvido isso, porque eu vi um gentio ou gentios a serem salvos sem que pudessem ser circuncidados ou carregassem a lei mosaica. Do que vocês estão a falar? E lembra que Pedro é um judeu e ele agora podia dizer: eu já vi pessoas sendo salvas sem que tivessem carregar e serem sobrecarregados com essas leis todas que vocês estão aí a promulgar. Então, praticamente, ele estava dizendo: já aconteceu, eu já vi fé em ação. Paulo então vai em frente. O que acontece? Vamos ver, Paulo e Barnabé começam a dar a sua versão sobre o entendimento que eles têm sobre o que aconteceu com os gentios, os não-judeus, quando eles estavam a fazer a pregação do Evangelho. Lembra no capítulo passado? Eles foram enviados pela igreja em Antioquia. Lembram-se disso? No capítulo 13, e eles avançaram. No capítulo 14, estão andando por vários lugares, e Paulo é deixado por um homem meio morto lá. Mas levanta no dia seguinte e vai pregar o Evangelho. Então, ele começa a dizer: eu vi gentios salvos lá, do que vocês estão a falar?
E Tiago também começa a levantar e dar o seu testemunho. Ele corrobora com o testemunho de Pedro, Paulo e Barnabé e começa a ver que, aliás, o Velho Testamento já projetou que a salvação para todos os povos tem uma mesma solução. Um só evangelho para todos os povos. Essa visão míope e etnocêntrica na obra de missões é um problema muito sério. Porque nós começamos a olhar, nós é que somos, os outros não são ninguém. E uma pessoa etnocêntrica, ela valoriza mais a sua própria cultura e as coisas que ela tem, em detrimento de outras culturas. Os outros são Zé Ninguém, eu é que sou alguém. Como é que você pode fazer missões com essa cabeça? E certamente esses judeus que foram à igreja, que era uma igreja misturada entre judeus e gentios, certamente tinham uma visão míope e eles eram etnocêntricos na maneira de olharem para outros povos. E o que nós encontramos é que Tiago começa a mostrar que tem na Bíblia sim explicação de que Deus também tinha a intenção de alcançar os gentios, não só os judeus. Vocês apenas foram um povo escolhido para carregarem a luz, para levarem a mensagem e, em muitos casos, nem sempre cumpriram cabalmente a missão que lhes tinha sido confiada. Quantas vezes nós ficamos a guerrear sobre coisas tão simples e coisas, às vezes, sem nexo, em vez de podermos discutir sobre planos de ação para alcançar vidas para Jesus? Quantas vezes gastamos saliva, tempo alguns acabam apanhando gastrites, dor de cabeça, e alguns daqui a pouco apanham AVC sem necessidade, porque nós estamos tão voltados para nós mesmos e achamos-nos mais importantes que outras pessoas. Essa é uma atitude míope de olhar para a missão, uma atitude etnocêntrica. Eu sou mais importante que os demais. E então, o que acontece? Eles aqui, a solução, eles pedem uma carta para essa igreja para dizer, olha, entendemos, depois de dialogarmos, vamos arranjar um meio termo. A situação, na verdade, o meio termo aqui era para mais eles encontrarem, para fortalecer, não mais sobre a salvação, que era o problema, mas para poderem manter comunhão no seio da igreja. Em outras palavras, será que podemos conviver judeus e gentios no mesmo lugar? Será que os ricos e os pobres, será que os que têm e os que não têm, será que os que vêm de um lugar e vêm de outro lugar, será que podemos conviver e ainda ser uma família homogênea? Será que é possível? Deus não tem nada contra a diversidade, mas tem tudo contra quando nós começamos a atacar matérias de fé. Quando começamos a inventar doutrinas que não existem na Bíblia, Deus tem tudo contra. Mas a diversidade, Deus não tem nada contra. Tem os altos, os baixos, os fortinhos e os menos fortes e os menos altos, coisa assim. Já disseram que os melhores perfumes vêm em frascos pequenos. Talvez isso é verdade, não sei. Não fique preocupado se tu é muito alto. Deus te ama mesmo assim. Então, essa diversidade toda que podemos ter é algo importante. Eu quero vos mostrar algumas coisas importantes quando pensamos sobre... Quando lê essa história que nós lemos nos primeiros 6 versículos, esse debate renhida sobre como é que a salvação pode acontecer, quem pode ter a salvação, é para todos os povos ou é só para nós? Depois dessa discussão, há 3 coisas que você e eu podemos aprender, se não mais. Mas a primeira coisa, vamos falar sobre o alcance do Evangelho a todos os povos. A primeira coisa que você veja. O Evangelho está disponível para todos os povos. E o método da salvação desses povos, independentemente da sua cor, raça e língua, o único meio para a salvação deles não são as leis mosaicas. Primeira coisa que você veja nesse ponto do alcance do Evangelho para todos os povos. Primeiro, a salvação é legítima a todos por meio da fé apenas. Já houveram discussões, concílios no passado, houve o tempo da reforma. Mês de agosto é o tempo de pensarmos sobre a reforma. Espero que no fim do mês consigamos falar um pouco o que aconteceu com Martinho Lutero, quando ele prega as 95 teses lá naquela catedral em Wittenberg. Certamente ele estava contra as indulgências que a Igreja Católica estava a vender, dizendo que queremos mais dinheiro do que queremos ter aquilo que é defesa da fé. E nós encontramos
essas coisas já no passado, essa luta. Como é que a salvação vem? Temos o sola da reforma, pela sola a Deo Glory, sola gracia e sola fide, que tem a ver apenas a fé, apenas a graça, apenas as escrituras. Não é isso que nós lemos na história da igreja? E aqui a defesa que está acontecendo em versículos 7 a 11 é mostrar que a salvação é legítima para todos por meio da fé apenas. Veja, versículo, se você tem a Bíblia, versículo 7 diz: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Como é que ele diz? Vocês viram isso? Deus me chamou aqui para que eu fosse anunciar o Evangelho, e foi aos gentios, a esse povo que vocês acham que não são tão bons assim quanto vocês. Deus me chamou para que eu fosse lá e anunciar o Evangelho. Mas a única forma como esse povo podia ser salvo não era outra, senão crer. O que é crer? É fé. A salvação é legítima a todos os povos por meio da fé apenas. Grande afirmação da reforma da igreja, não é isso? Grande afirmação. Às vezes estamos tão desassociados com a história que nós achamos que é novidade. Não é novidade. Aconteceu lá em Jerusalém, quando tiveram uma assembleia, e aconteceu no tempo dos concílios. Quando vais para o século IV, há muita discussão sobre se Jesus é Deus e como é que é essa situação toda. Quando chega à conclusão de que a Trindade é um caso que não pode ser questionado. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo são todos Deus. São co-essenciais, co-eternos e consubstanciais. É uma decisão de um concílio. E esse concílio estava ainda a debater se a salvação veio por outros meios. E parece que estamos a voltar. Às vezes voltamos mais para trás do que vamos para frente. Em vez de começar a aprender desse passado para projetarmos o futuro e avançarmos com fidelidade e com força, temos um grande problema. Somos retrógrados às vezes, voltamos sempre para trás. Mas o texto que nós lemos, versículo 7, nos diz que a salvação não é por outra forma. Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo... O que está dizendo Pedro? Esse assunto que vocês estão a discutir nessa hora, estão a fazer debates sem fim, é um assunto já resolvido há muito tempo. A questão de 10 meses atrás, eu já tive um encontro com um gentio que tinha a sua família e todos responderam pela fé e foram salvos. Por que vocês estão a querer colocar peso no meio dos gentios para que carreguem as vossas tradições como meio para a salvação? Parece que vocês não estão a ler história. Ou vocês não estão nas redes sociais, não estão a acompanhar o que está a acontecer. Para Pedro levava tempo, na sua rede social levava mais tempo, tinha que andar um pouco mais. A sua hoje é num clique, na ponta do dedo. Imagina que isso tivesse acontecido no tempo das redes sociais, é incrível. Já estava em todo lugar o que está acontecendo na igreja, esses debates todos. Em coisas que Deus já deu solução. Esses missionários vêm para cá, eu já disse, eles não carregam Jesus para cá. Eles vêm para anunciar a Jesus que já está em ação aqui. Precisamos de missionários, sim. Precisamos de vocês, de todos nós, para anunciar. Falei no domingo passado, nós temos que denunciar o pecado, anunciando o quê? O Evangelho. E esse Evangelho propõe que a salvação não vem de outra forma senão pela graça, e isso é por meio da fé. Não é assim que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, 8 a 10, pela graça sois salvos. E isso é por meio do quê? Da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. Continuamos hoje a tentar refazer os mecanismos de salvação como se houvesse outros meios, senão o meio que Deus já preparou quando Jesus estava pendurado naquele madeiro. Pendurado ali, ele diz, tudo está o quê? Consumado. Ok? Se você ver o verbo usado aí, quando Jesus disse que está consumado, é o verbo chamado tetelestai, está no aoristo, que significa uma ação pontilhar com efeitos contínuos.
aquela única ação que foi feita naquela cruz, os seus efeitos ainda e sempre continuarão suficientes para a salvação de todo aquele que crê. Por que nós tentamos arranjar artifícios para a salvação? Por que nós inventamos formas e coisas para a salvação? A solução já foi dada. Pedro testemunhou. Quer ouvir mais? Se você for no capítulo 10 de Atos, aí de ver a história em que a situação em que Pedro ele visita a Cornélio, resultado da chamada de Deus, quando ele começou a dizer, não, eu não vou comer coisas imundas, de forma nenhuma, não vou fazer isso, eu sou judeu. Esse etnocentrismo continua ainda em nossos dias, mas a questão que eu sei é que quando Pedro vê Deus e começa a mostrar de uma forma tão clara, ele acabou vendo que, afinal de contas, ele que estava errado e Deus estava sempre certo. E ele começa a mostrar no capítulo 10, há esse diálogo todo e há uma visita no meio do povo. E certamente, então Pedro respondeu, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Versículo 34, se tens a Bíblia. Então Pedro respondeu, não... Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo em todas as nações. Quantas nações? Em todas as nações. Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Senhor de quantos? Todos. Então, um só evangelho para todos os povos e uma só forma de salvação, e essa é a fé. Então, a fé é legítima a todos. A salvação é legítima a todos por meio da fé apenas. Número 2, ainda debaixo disto, a salvação é atestada mediante a dádiva do Espírito Santo. A salvação é atestada mediante a dádiva do Espírito Santo. Versículo 8 nos diz isso. Versículo 8 diz, e Deus que conhece os corações lhes deu testemunho. Fazendo o quê? Dando-lhes o quê? Ou melhor, a quem? Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Da mesma forma que nós, os judeus que estamos aqui exibindo que somos o povo especial e tudo mais, e nós entendemos que Deus usou, nos deu o seu Santo Espírito e Ele nos transformou e somos agora filhos dele e podemos chamá-lo Abba Pai. O mesmo Espírito que nós recebemos é o mesmo Espírito que os gentios também recebem. Não há distinção de pessoas. Deus não tem favoritismo. Ok? É incrível que eles não podiam ver isso aqui. Então, e Deus que conhece os corações, a sua salvação é coisa que só Deus conhece. Eu posso ver os frutos da salvação, mas eu não posso certificar a salvação. Ele é que certifica, certo? Ele conhece melhor você. Há tanta gente que não conhece a Jesus e está sentado em bancos da igreja. Eu já vos falei outro dia que já preguei um sermão que chamei Perdidos na Casa do Pai. Pessoas que não conhecem Jesus, estão na igreja, até ascendem à liderança da igreja, mas não têm Jesus. E pelos seus frutos se vê que Jesus nunca visitou, sempre esteve ali, mas nunca foi apropriado, nunca foi recebido. Mas o Espírito Santo atesta através, a salvação é atestada mediante a dádiva do Espírito Santo. Esse também é interessante, dando-lhes o Espírito Santo. Esse, aliás, refere-se a quê? A essas pessoas que pensavam que não podiam ter a salvação como elas, sem serem circuncidados. A esses, diz o texto, também foi-lhes dado o quê? O dom do Espírito Santo. E depois já há uma comparação. Assim como também a nós.
Uns não são mais filhos que outros na casa do Senhor. Tem um amém? Somos todos filhos dele, habitados pelo mesmo Espírito. Você pode estar um pouquinho mais crescido, porque já está na igreja há muito tempo, se é que você realmente está a viver a vida com Jesus. É tristeza que às vezes novos convertidos são mais fortes na fé do que alguns que estão há 40 anos na igreja. Que tristeza. O grande desafio da igreja moderna é o analfabetismo bíblico e membresia irregenerada ou não regenerada. Gente sentado e aquecendo os nossos bancos na igreja, mas nunca teve experiência pessoal com Jesus. Isso é chamado de membresia não regenerada. Pessoas que nunca experimentaram o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que a minha classe decorou. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e este tudo se fez novo. Alguns de nós agimos como se no passado ainda estivéssemos. É tempo de fazer guerra e cortar o cordão umbilical com o passado. Fique livre. Nunca vi que depois dos 9 meses a bebê vai sair e continua ligada ainda ao cordão umbilical. Já se alimentou o suficiente quando estava lá, agora pode ter uma vida independente. Alguns de nós queremos continuar ligados ainda ao passado que nós estávamos. É tempo. Faça o corte desse cordão umbilical com o passado e começa a viver uma nova vida com Jesus. Tenham amém? E Deus, conhecedor, em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, é falado a mesma coisa, que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Não é aquele ensino que anda aí na praça, dizer que você tem que ter o batismo do Espírito Santo depois de você ser salvo. Nada. Nós somos, quem nos convence do juízo, do pecado, do mal, é o Espírito Santo de Deus. E ele passa a habitar em nós no ato da conversão. Não há de vir meses depois, quando vou ter uma cerimônia especial do batismo no Espírito Santo. Onde é que leu isso na Bíblia? Se calhar leu um Alcorão com o nome de Bíblia. Ou qualquer outra literatura que não tenha nada a ver. A Bíblia, diante de nós, não fala isso. Quando você se converte, você é habitado pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai te ajudar a crescer, é Ele que vai te fazer lembrar das coisas que você tem aprendido, é Ele que vai te ajudar a ter a sensibilidade num mundo pecaminoso e perverso. Quando você se acomoda nas coisas perversas e não sente nada, acha que tudo é normal, provavelmente o Espírito Santo não habita em ti. Porque se Ele habita em ti, Ele vai criar e aguçar a sensibilidade para que quando estiveres em coisas que não são boas, você sinta alguma coisa não está boa. E quando você descobre, tem duas coisas: ou obedecer ao impulso do Espírito e confessar o pecado. Confessar o quê? É concordar com Deus que eu estou errado e mereço o castigo. E Deus, que é misericordioso, Ele não te dá o que você merece. E Ele remove isso, você começa a viver uma vida que Deus só pode dar. Como Deus é bom. Seríamos das pessoas as mais miseráveis se Deus não fosse misericordioso. Os nossos dias já eram contados se Deus não fosse misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. É por causa disso, amados, que nós continuamos a viver. Alguns de nós já devíamos ser promovidos para a glória rápida, porque não queremos viver como Deus quer. Lembram-se da Ananias e Safira? Todos concordaram: vamos fazer o que é bem, vamos vender todos os nossos bens e vamos depositar os bens dos apóstolos. E quando chega, Ananias olha e diz: o bolo é grande, eu vendi mais do que os outros, eu vou dividir, vou dizer aos apóstolos que esse é o valor e eu vou esconder o resto. E sabe o que aconteceu? Deus dizia: eu te amo tanto, vou te promover a glória, porque eu quero que continues a pecar. E a mulher chega: é assim o que aconteceu? Diz: E quando disse isso, ela também foi embora. Mas Deus, pastor, eu já pequei muito, Deus não me deixou cair na hora. Você está sofrendo, está vivendo uma vida miserável, porque você não tem paz com Deus quando você não está vivendo em obediência. Eu quero ouvir um amém. Você está mesmo? Pode ficar bonito aqui por fora, dar um sorriso de cachorro. Sabe por que é o sorriso de cachorro? Quando o cachorro quer morder, vai, depois morde. Podes ter esse sorriso de cachorro, mas não tens paz no coração enquanto não vives em obediência à palavra do Senhor. Posso ter um amém?
E Deus deu o Espírito. E lá em Efésios diz que nós fomos selados pelo Espírito de Deus. É a única coisa que te faz perseverar. É por isso que o crente não perde salvação. Mas pastor, não fala assim, senão vai começar a pecar a granel. Nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação? Nada disso. Não será a fome, nem a nudez, nem nada dessas coisas. Porque somos mais do que vencedores para aquele que nos amou, Jesus Cristo. Nem as alturas, nem as profundidades, nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo. E se és salvo e o Espírito de Deus habita em ti, ele vai aguçar a tua sensibilidade contra as coisas erradas. Quando estás a ser tentado para fazer o que não presta, o Espírito diz: e é tempo de parar e escutar. Mas às vezes o Espírito grita, alguns já estão tão insensíveis que nem mais dão conta do que o Espírito está a dizer. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Mas pastor, eu estou no meio de muita gente corrupta. Se eu for certo aqui, eu vou ficar como se fosse um pau entre duas correntes elétricas. Quando chega a mim tudo para e eu vou sofrer. É melhor sofrer por Jesus fazendo bem do que sofrer por você faz coisa que não presta. Não é isso? Se o Espírito está a te incomodar porque você está a entrar no esquema errado, é tempo de você dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Porque é para isso que ele foi colocado dentro de ti, para que ele aguça a tua sensibilidade na sua vida. Há muita gente na igreja que continua a viver pior do que descrentes. Eu não falei o da IBM, porque aqui eu tenho boa gente, só isso que eu tenho. A terceira coisa ainda debaixo desse tópico que eu chamei o alcance do Evangelho a todos, ainda a terceira coisa debaixo disso é que a salvação é genuína quando há purificação de pecados. Veja no versículo 9 a 11. Versículo 9 a 11 diz: e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Esses outros que vocês pensam que têm que ser subjugados à circuncisão e outras tradições, eles também foram purificados. Então, a salvação é genuína quando há purificação de pecados. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O cristão que teme a Deus e ele não vive habitualmente e conscientemente e intencionalmente e proativamente no pecado. Pode cair no pecado. Eu já vos falei daquela minha Bíblia que me deram quando eu era novo convertido, que o professor de política dos meus tempos, já não tem mais, tem aula de educação política na escola agora? Não sei. No meu tempo tinha, e era diretor da minha escola, me disse: aí, onde é que você vai? Eu disse: bem, o que você tem na sua pasta? Eu disse: tem meus cadernos, meus livros e tem a Bíblia do cantor. Entrega-me. Pegou a minha Bíblia do cantor e falei: Deus, que ele leia por curiosidade esse salmo. Seja salvo. Naquela Bíblia estava escrito: ou o pecado me separará deste livro, ou este livro me separará do pecado. Sabia disso? Quando você está na palavra de Deus, você vai ficar mais sensível ao pecado e a purificação toma conta da sua vida. Amém? A salvação é genuína quando há purificação do pecado. E não fez diferença alguma entre nós, entre eles e nós, purificando. Quem não fez diferença? Deus. Não olhou eles diferente do que você. Deus olha para todos da mesma forma. Não tem os favoritos. Ele só tem gente que ele ama. E acontece que você é um, ou você é uma delas. Estão com fome? Ponto número 2. Até aqui está no ponto 1. Se quiserem eu paro e vamos continuar a semana que vem. Mas esse vai ser muito rápido. Só vai ser leitura bíblica, não vou comentar muito, um pouquinho só. Somente, número 2, somente graça e não intervenção humana é que traz vida. Versículos 12 a 21. Então toda a multidão se calou e
e escutou a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Começaram a escutar que Deus tinha feito coisas boas no meio dos gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, é o pastor da igreja em Jerusalém, tomou a palavra, Tiago, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Tem um judeu como vocês que estava no meio dos gentios com Cornélio e outros, e ele já viu Deus agir. Irmãos, escutam-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, todos os povos, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faça todas essas coisas que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles, está falando aqui, aquelas pessoas que foram ditas: você tem que ser circuncidado para ser salvo. Não os perturbem. Pelo que Tiago diz, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus pela fé, mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado, e é lido nas sinagogas. Em outras palavras, há o mínimo que se espera. Se você é crente, há o mínimo de coisas básicas que se espera que um crente faça, certo? E eles entraram num acordo aqui. Essa colocação de Tiago não era mais a matéria de salvação, era mais agora a matéria de comunhão. Vamos manter comunhão, vamos dar meio termo e vamos nos entender, para que nós possamos conseguir conviver entre judeus e gentios. É o que você vê. E essas questões, às vezes nós nos preocupamos: o que significa esse sangue, o que significa aquilo outro. Certamente, os gentios, as pessoas lá, os pagãos, essa palavra é muito pesada, não é isso? Mas é verdade. Os que estavam imersos no pecado faziam isso. Andavam em prostituição, na imoralidade, adoravam os ídolos, e eles comiam esse sangue, enquanto para os judeus sangue significa vida, e não podia ser usado. Mas claro, essa é a revelação de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento, o sangue precioso de Jesus foi derramado, e por meio desse sangue nós somos limpos. Amém? Terceira coisa, estou indo rápido agora. A terceira coisa: nada de imposições, apenas preocupações. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger nessa ordem, porque isso já aconteceu aqui, respeitavam os seus líderes aqui. Foi bem para os apóstolos, aos anciãos, incluindo Tiago, que não era apóstolo, com toda a igreja. Foram os bons batistas, reunidos em Assembleia Geral, mas sem barulho. Eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas chamado Barsabás e Silas, varões distintos entre os irmãos. Mandaram gente madura na fé para poder tratar os assuntos. Às vezes tem gente que, quando falam, você pergunta: de que território são? Caíram de paraquedas aqui dentro da Assembleia. Os apóstolos, anciãos e os irmãos, e diz o texto: escrevam a esses irmãos e possam lhes falar. Escrevam assim: saúde, porquanto vimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Nós nos enviamos, foram lá à sua maneira para avançar as suas agendas e começaram a atrapalhar a igreja. Essa gente é gente gananciosa, é gente má, é gente sem cultura bíblica. Veio lá chatear os miolos.
Não vem da nossa parte, não. Irmãos, estejam em paz. Nós não vamos nos sobrecarregar com essas coisas. Essa gente nem vem de nós. Foi gente que estava a defender suas próprias agendas. Reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus. Pessoas que já tinham dado a sua vida por meio de Jesus. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Então, há concórdia na mensagem, não havia divergência de mensagem, não é isso? Estamos juntos. Eu não sou da TMCL, mas de qualquer forma, estavam juntos aqui e estavam a anunciar a mesma mensagem. Não havia contradição de ideias, era a mesma mensagem. Ok? Na verdade, pareceu bem. Escutem bem isso. O versículo 28 é crucial. Vejam. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo. Como eu queria ver assembleias onde o Espírito Santo é invocado para que dirija as nossas assembleias e falemos como gente que crê em Jesus e está sob o poder do Espírito Santo de Deus, para não falarmos barbaridades, resultado das nossas vaidades e não coisa de Deus. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando diz a nós que escutamos o que o Espírito Santo confirma. Então, nós concordamos com o Espírito Santo nessa decisão. Algumas decisões não tem nada do Espírito Santo, tão vazias. Se você espreme assim, sai nada. Não tem nada do Espírito Santo de Deus. Só tem tudo a vaidade pessoal. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Diz assim, há umas certas coisas essenciais, básicas, que você e eu como crentes temos que saber. E neste caso, lembra que isso aqui não é uma ordem que você não pode... isso está colocado aqui. Há duas coisas quando você lê a Bíblia. Nem todas as coisas são prescritivas. Algumas são apenas descritivas. Eu defino os termos. Uma coisa prescrita é aquela que é dita para que você a faça. É como se fosse um comando, uma ordem. E a coisa descrita é apenas a apresentação de algo para que você veja o que deve ou não deve fazer. Não é uma ordem. É como ler na Bíblia que Jacó teve duas mulheres, não é isso? E você, o homem diz, claro, no meu testamento, o povo, mamãe, está na Bíblia. Não sei o que você pensa. Não é isso. Aquilo é descritivo. Está colocado na Bíblia que houve uma situação aí que aconteceu com o mano Jacó. Quando ele esteve lá, quando ele tinha uma agenda, depois enganaram, ele teve que entrar na outra e acabou ficando com as duas. Não é prescrição para você andar a dizer, mamãe, está na Bíblia. Ah, não está lá na Bíblia. Está na Bíblia descrito e não prescrito. Estamos juntos? É o que está dizendo o texto aqui, ó. Então, quando diz assim, senão necessário que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Onde é que nós lemos? Daniel, temos essa situação, não é isso? Daniel e os seus companheiros, eles disseram, nós não vamos comer as iguarias do rei. E certamente eles foram vistos em bom estado do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Não podemos comer coisas contaminadas. Em outra palavra, não quero conviver com o pecado conscientemente. Então, o crente tem que ter essa posição. Eu não vou me associar com o pecado de forma consciente. Depois diz mais. Não só que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, como eu já expliquei há pouco tempo, e de carne sufocada, coisa que não podia ser, não era próprio ao judeu, mas também estava sendo feito com os não crentes. Então não vamos nos associar com os que os crentes fazem. E da fornicação. Não. Somos gente adulta, podemos fazer o que nós queremos. Quando chegar a hora, vamos preservar quando já estou no casamento. É agora, antes do casamento. Jovens. Ouvi amém? Amém. Cabeça assim. Já aconteceu. O que vou fazer? Deus te perdoa. Vais começar bem. Ok? Bem vos vá. Falaram para eles. Fiquem bem. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, juntando a multidão, entregaram a carta. E veja o que aconteceu. Com aquela igreja que estava sendo sobrecarregada com coisas. Veja o que aconteceu.
E quando leram o veredito da igreja, que dizia, nós não vamos impor esse peso em vocês, olha o que aconteceu. Alegraram-se pela exortação. Como é que é? Alegraram-se pela exortação. Exortação é dizer, não faça isso, abstenha-te dessas coisas, não faça aquilo, não pode ficar assim, não entra na fornicação, não faz essas coisas todas. E ele, aleluia. Alegra-te quando a palavra de Deus te exorta e te desafia, não é isso? É tempo de fazer duas coisas, obediência ou desobediência. Mas Deus se agrada da tua obediência e da minha também. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram, é interessante, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos, mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Uau! Eu queria continuar na segunda viagem missionária, próxima vez. O que eu sei é que não podemos esquecer que há um só evangelho para todos os povos e temos que morrer para uma visão míope e etnocêntrica do nosso trabalho missionário. E vamos fazer o que é bom. Eu quero que você se lembre disso aqui. Salvação é somente pela graça. Salvação é pela graça, por meio da fé. Salvação para todos. Não há imposições de regrinhas. Alguns são tão voltados às regrinhas. Nossa atitude para com os perdidos é crítico na nossa obra missionária. Como é que nos relacionamos com aqueles que não conhecem a Jesus? Será que nós damos razão para esses que não são crentes a dizer, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele? Ou damos razão para dizer, se eles agem assim, como é que eu havia de querer isso? Vos contei a história quando eu estive no Zimbábue, vivi no Zimbábue há algum tempo. Nós estávamos fazendo um trabalho de uma implantação e não tínhamos tempo. Reuníamos na casa da mãe Chaza. Lá fala mãe Chaza, a mãe de. Nunca sabíamos o nome daquela senhora, dona Mônica Tiundira, parece que era o nome. E sabe, só era conhecida como mãe Chaza. E quando estivemos lá, quando íamos fazer evangelismo, onde vocês se reúnem? Na casa da mãe Chaza. E uma pessoa diz, se a mãe Chaza vai para o céu, eu já estou no céu há muito tempo. Espero que a sua vida faça com que as pessoas sem Jesus digam, eu quero ser como essa irmã, eu quero ser como esse irmão. Sejam que as tuas palavras, as tuas atitudes, como Paulo diz, não sai da vossa boca palavra torpe, mas somente a que seja agradável e boa para a edificação. Amados, somos um povo escolhido de Deus, mas não somos melhores do que ninguém. O Evangelho é para todos e precisamos de anunciá-lo com amor para que muitos apropriem da mesma graça como nós um dia nos apropriamos dela. Ó Deus, graças te damos pela tua palavra, que ela não volte vazia, que ela faça a obra para a qual tu a permitiste que ela fosse anunciada. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.